Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai de fato colocar a mão na massa, né? E vamos clipar o nosso primeiro cabo, né? Que é uma coisa essencial para quem trabalha com rede, para quem vai montar uma rede, para quem vai estar configurando uma rede. A primeira coisa que você precisa ter é um cabo clipado, né? E o que é exatamente o que a gente vai fazer aqui nessa aula. Primeira curiosidade sobre o cabo é que esse aqui tem dois tipos de cabo, né? Tem o Cat5 e o Cat6. Esse aqui é o Cat5, né? A maioria das vezes que você for utilizar, que você for clipar um cabo, você vai estar utilizando o Cat5, porque ele é mais barato e porque ele é mais fácil de ser encontrado no mercado também. Então, lembrando sempre que ele pode ter no máximo até 100 metros de distância, né? Até 100 metros de comprimento. A partir de 100 metros você vai precisar colocar um equipamento chamado switch ou um ARB para poder estar repetindo o sinal pelo cabo aí, né? Reenergizando o cabo. Porém, uma caixa de cabo de rede vem 305 metros. Então vamos lá, uma curiosidade que você pode estar se perguntando é: como é que eu vou medir o cabo? Como é que eu vou saber quantos metros tem o cabo para me saber se eu estou ultrapassando o limite ou não? Aqui eu vou mostrar para você uma marcação que fica no cabo, né? Aqui algumas informações sobre o cabo, né? Quantos milímetros ele tem, algumas informações adicionais e principalmente essa do final aqui, que é a marcação de metros que toda a caixa tem, né? Como vai de 0 a 305, nós estamos aqui no metro 215. É claro que foi cortado, né? E através dessa marcação você consegue saber quantos metros tem o cabo que você cortou, né? Vamos passar aqui para a gente ver. Vamos ver quantos metros tem esse cabo. Lá na outra ponta tem essa marcação, só que a gente vai ver qual é o número que está lá. E assim a gente consegue saber quantos metros tem essa ponta aqui. Bom, então temos aqui a marcação 212 metros, né? Como lá no início a gente tinha 215, então esse nosso cabo tem aproximadamente 3 metros de comprimento, tá? Só para você saber. Isso aqui é uma curiosidade. Todo cabo tem isso aqui, viu, gente? Todo cabo vai ter essa marcação aí para você saber, para você não precisar medir o cabo inteiro e saber que tamanho que ele tem, tá? Então vamos lá. Só uma dica aí para vocês estarem implementando no dia a dia de vocês, viu? Então vamos lá clipar o nosso cabo. A primeira coisa que vocês vão fazer para poder clipar o cabo é tirar uma ponta dessa capa aqui. Isso aqui é uma capa preta. Lembra que eu mostrei para vocês lá na aula que eu mostrei os padrões dos cabos, dizendo que aqui dentro tem 4 pares e cada par, no caso, como é um par, tem 2 pernas, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar tirar essa capa para exibir somente os cabos que estão dentro. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos usar agora o alicate. Aqui no alicate tem um lugar, né? Esse aqui no início, que tem a opção de cortar só essa capinha. Você pode ver que quando você aperta, ele não chega até o fim, né? Ele fica aí, faltando aí um pouquinho para poder chegar no fim. O que você vai fazer? Você vai colocar esse cabo dentro, né? Vamos colocar dentro aqui. Coloque aí mais ou menos 2 dedos, né? O tamanho de 2 dedos. Por quê? Para ficar folgado aí para você estar trabalhando com o seu cabo. Ah, a gente vai usar tudo isso? Não, a gente não vai usar tudo isso. Mas é bom sempre primeiro sobrar para depois você cortar ele, que nós vamos cortar ele de novo. Ter a opção de poder esticar ele mais facilmente, né? Então vamos lá. O que é que você vai fazer? Você não vai apertar até o fim, porque se você apertar até o fim, você vai cortar os cabos que estão dentro. Você vai apertar só um pouco, né? E vai girar o cabo dentro dessa marcação. Girando o cabo, você vai soltar aqui o alicate e vai puxar. Puxou, o que é que você vai fazer? Você vai olhar aqui para ver se não cortou algum cabo, né? Observe bem se não cortou nenhum cabo. Para quê? Porque quando você colocar algum cabo tiver cortado, não vai prestar, né? Logicamente não vai prestar. Então vamos dar um foco aqui para ver se cortou algum cabo. Cortou só um pouquinho esse aqui. Então nós vamos fazer de novo, né? Vamos cortar aqui então a ponta do cabo. Aí você já vai utilizar essa área aqui no alicate, né? Que ela vai até o fim, corta. Pronto, já cortou. E vamos fazer novamente. Vamos colocar aqui mais ou menos 2 dedos, né? E vamos girar. Agora a gente vai apertar um pouquinho menos. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai puxar. Você gira assim e puxa, que fica mais fácil. Agora vamos observar novamente para ver se cortou algum cabinho. Dessa vez não cortou, ficou perfeito. Então o que a gente vai fazer? Você vai pegar uma tesoura e vai cortar essa linhazinha aqui, como se fosse linha de pipa, viu? Bem fininha.
porque senão ela vai atrapalhar você a estar clipando o cabo. Então vamos cortar aqui com a tesoura. Ok, cortado. O que nós vamos fazer? Qual é a sequência de cores? Bom, é isso que eu preciso falar para vocês. Existe uma sequência de cores que você precisa seguir para estar clipando o cabo. Eu vou falar agora sobre essa sequência de cores. Primeiro de tudo, você observa que cada pá tem uma cor, né? A única diferença aí é que por exemplo, o azul aqui, vamos desenrolar o azul aqui. O azul tem o azul escuro e a gente chama de azul claro, que é um azul e branco, né? Assim como os demais, que tem o laranja escuro, o laranja claro, o verde escuro e o verde claro, e o marrom escuro e o marrom claro. Por que a gente usa esse nome, muito embora seja marrom e branco, verde e branco, azul e branco, e laranja e branco? Porque realmente algumas marcas são azul escuro e azul claro. Então a gente acaba utilizando essa nomenclatura aí para facilitar o entendimento. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que você vai fazer é desenrolar os cabos. Vamos desenrolar aí todos os cabos, todos os fiozinhos, né? Para ficar fácil de você trabalhar com ele. Então desenrolando. Pronto. Depois de desenrolado, o que você vai fazer? Você vai esticar eles individualmente, um por um, para ele ficar bem esticadinho. Por que, Robson, tem que fazer isso? Por que tem que ficar esticadinho? Porque quando a gente for colocar ele na cabeça do conector, e eu vou já falar sobre o conector, ele precisa estar o máximo esticado possível, né? Então, estamos aí esticando todos os fios. Pronto. E agora? O que nós vamos fazer? Bom, agora eu preciso falar para vocês do padrão. Existe um padrão correto para você estar clipando o cabo. Você não pode chegar e sair clipando de qualquer jeito. E o padrão correto é o padrão T568A, que é um padrão internacional, ou seja, tanto faz você estar aqui no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, se você utilizar o padrão T568A, significa que você vai estar clipando nas cores desse padrão que a gente vai passar para vocês agora. A primeira cor é verde claro, tá? Verde claro, e depois vem o verde escuro. Então você vai separando aí, vai colocando aqui no seu dedo na ordem certa, e vai esticando, né? Vai colocando e vai esticando, já para ficar fácil, já ficar tranquilo aí para você colocar no conector, tá? Próxima cor, laranja claro. Então vamos pegar o laranja claro aqui e vamos colocar aqui na sequência, tá? Próxima cor, depois do laranja claro, azul escuro, né? Cadê o azul escuro? Tá aqui atrás. Então vamos pegar o azul escuro e trazer para cá para frente. E já vai esticando, vai esticando. Depois do azul escuro, o azul claro. Depois do azul claro, o laranja escuro. Depois do laranja escuro, o marrom claro. E por último, o marrom escuro, tá? Aí uma dica que eu dou para vocês. Tentem unir os cabinhos aqui no seu dedo. Unindo eles e esticando, né? Você põe o dedo assim, aqui. E puxa, aqui. Vai puxando, assim. Por quê? Porque aí você esticando eles, você consegue, de uma maneira mais simples, mais fácil, estar colocando ele no conector, tá? Pronto, aqui já está praticamente pronto. Vamos falar um pouco sobre esse conector aqui. Esse conector é chamado de RJ45. Você consegue encontrar ele facilmente em lojas de informática, em lojas de material de construção e até em papelarias também. Ele é baratinho, custa aí 50 centavos cada um, em média, né? E tem dois padrões, o CAT5 e o CAT6 também. E tem alguns que são blindados, ou seja, ele tem um revestimento aqui de ferro ao redor e é blindado exatamente para evitar que quebre. E também, em alguns casos, se você colocando ele vai quebrar e o campo gravitacional que pode se formar ao redor de outros cabos perto desse aqui, tá? Você vai colocar assim? Não. Você vai colocar uma distância que fique folgado para você colocar o RJ45 dentro. Como assim? Ele precisa ficar assim aqui dentro, bem aqui. Então você vai calcular mais ou menos a distância de um dedo, né? Então, é um pouquinho menos, até 1 centímetro aí, mais ou menos assim, e vai cortar aqui. Você vai cortar com esse alicate aqui novamente. Alguns gostam de cortar com a tesoura, eu particularmente não gosto. Porque com a tesoura você começa assim, né? Aí às vezes o daqui fica de um tamanho e vai subindo, né? Aí já não fica legal. Então é bom você optar por cortar com alicate, que ele faz isso de uma vez só. Vai colocar aqui dentro, né? Com cuidado para não cortar o dedo também. Vai apertar, ainda não vai cortar, vai apertar. Vai ver a distância, se tá bom, se não tiver você reduz. Aqui tá ótimo, né? E você vai cortar. Então vamos cortar.
você segura também, não pode deixar solto, porque senão vai perder aí a ordem e também vai ficar folgado. Então segura e corta. Pronto, todos de uma vez. Então vamos colocar aqui na cabecinha, sempre lembrando que essa parte do clipe aqui é para trás, para lá, assim, tá? Então essa parte da frente aqui dos pinos fica na sua direção. Então vamos lá colocar aqui dentro da cabecinha. Você vai empurrar, né? Não tem nenhum segredo. Quando você empurrar, você percebe que a capinha preta, ela chega até aqui, né? Depois dessa partezinha que tem essa cava aqui, ela chega até aqui. Aí, esse é o lugar certo dela. O que você vai fazer agora? Você vai olhar aqui. O que você vai fazer agora? Vai olhar aqui para ver se chegou todos. Então, chegou todos até aqui. E agora, o que você vai fazer? Você vai dar uma empurrada, mais uma empurradinha. Vai pegar o alicate, né? Vai colocar aqui dentro desse compartimento onde o cabo entra, né? O conector entra certinho. Vai colocar aqui. Pode ser um pouco duro aí para poder colocar. Encontre a posição ideal. E agora, o que você vai fazer? Você vai apertar um pouco. Vai segurar para poder saltar aqui, né? E vai continuar segurando aqui embaixo, né? Você vai apertar um pouco, vai continuar segurando aqui embaixo. E aí, o que você vai fazer? Você vai apertar. Pode apertar aí o máximo de força que você puder. E depois reforce mais uma vez aqui, apertando com as duas mãos antes de soltar. Aí você tira de dentro. Observe mais uma vez o padrão de cores só para confirmar, né? Para você poder usar, não ter dúvidas, né? Tá tudo certinho aí. E para finalizar o último teste, você tenta puxar a cabecinha, né? Então não saiu, tá perfeito. Na próxima aula a gente vai ensinar vocês como é que vocês vão fazer para configurar a primeira rede de vocês, que é a rede utilizando o switch, que é a rede mais básica e mais fácil de configurar. Então um grande abraço para vocês e até a próxima aula.